Olá, pessoal. Estou aqui de volta, mas agora para uma gramática. Lembrando que toda gramática que eu der aqui é para o IELTS, tá? E se eu não vou dar gramática ao Léo, tá? Eu vou dar gramática para a sua escrita, para o seu reading, para o seu listening daí por diante, tá? E sempre vou citar, sempre, tá? Para você não ficar assim, ai, para que essa gramática? Por que que eu estou aprendendo? Não, ela vai ser voltada para o IELTS, tá? Então hoje nós vamos aprender sobre o gerúndio. Vamos? Vamos aprender sobre gerúndio, tá? Quando eu falo gerúndio, eu estou falando de noun. E quando eu falo de noun, é substantivo, tá? Em inglês, que vocês vão aprender. Quando eu entrar no Parts of Speech e, e e word formation, aí nós vamos aprender, aí vocês vão saber o quanto que é importante, tá? Então, o que que é gerúndio? Gerúndio é aquele ing que vem atrás do verbo. Verdadeiramente não muda quase nada, muda tudo gramaticalmente, mas não muda quase nada se você fosse traduzir literalmente, tá? É aqui, por exemplo, estratégia do gerúndio, tá? A sentence subject after preposition and following set of verbs. Aí está faltando uma aqui, olha aqui. Quando eu começo uma frase, vamos lá. Quando eu começo uma frase com gerúndio, com verbo, desculpa, troquei. Quando eu começo com uma frase com verbo, eu coloco ele no ing. Shopping is my favorite hobby. Mesmo depois de vírgula. E vocês vão ver ao longo da nossa aula, tá? Working out has really improved my health. Mesmo depois de vírgula, tá? Então, preste atenção, gente. Mesmo depois de vírgula, tá? Ele vai no ing porque ele vira um substantivo. Mas isso não influi nada agora. Vamos dar sequência. Vocês vão ver o que que o substantivo faz, o que que não faz, tudo direitinho, o quanto é importante, tá? Então, se vocês começarem uma frase com verbo, vocês colocam ing, right? Tá. Depois de preposições, todo verbo que vai depois de qualquer preposição, mesmo a preposição tu, tem exceções, que eu vou mostrar ao longo das nossas classes também, tá? Vai o ing. Exemplo, she thought about calling him. Tá vendo? They are planning on going. Tá vendo? Vai o ing. E agora aqui, ó. Eu vou até usar aqui. Tá vendo? They are planning on going. She thought about calling. Tá vendo? Estão vendo isso? Isso é muito importante para a escrita de vocês, gente, no sei de vocês. Se vocês usarem uma, uma, um verbo depois de uma preposição, ou um verbo depois ou começando uma frase, tem que usar no gerúndio. E verbos atrás de verbos. Tem uma lista deles, tá? Eu vou até mostrar um pouco, mas vou dar uma lista. Tipo, I enjoy learning. Isso é um verbo overused, a gente não vai usar, mas tem os verbos acadêmicos, que se eu colocar verbos atrás desses verbos, seguido desses verbos, vão levar o ing, tá? Exemplo, enjoy learning. E tem outro aqui, quer ver? Ó? Tem outro exemplo aqui, quer ver? My teacher suggested studying, depois da palavra suggest, ó, bem legal, já sabe. E tem várias que eu vou mostrar aqui. Ó, vou mostrar uns aqui, eles são overused, mas alguns não são. Olha lá, ó. Admit, doing, advise, doing, appreciate, doing, avoid, doing. Então, os verbos que vêm atrás desses verbos aqui, e outros muito mais, eles levam o ing. Ou seja, eles vão no gerúndio. Importantíssimo. Mas não existe gerúndio sem infinitivo.
Porque a gente tem o infinitivo também. O que que é infinitivo? Para nós, em português, infinitivo é tudo que leva ER, AR, OR, interessa falar, fazer, né? Já o infinitivo no inglês, infinitivo e não preposição, gente, tá? O infinitivo em inglês, a gente bota o to. E quando é que eu vou usar o infinitivo? Bom, o gerúndio já sabe, né? Você já sabe gerúndio, são três, a lei do gerúndio. Começa a frase mesmo atrás de vírgula, se eu começar com o verbo, eu vou usar o verbo no ing. Depois de preposições mesmo, a preposição to, exceção, tem exceção na preposição to, que eu vou mostrar ainda, vai no ing. E atrás de certos verbos, que a gente tem que saber quais são, ok? Eu vou botar uma lista ali, obviamente, mas a gente tem que saber quais são, tá? E o infinitivo? O infinitivo, ele leva apenas o to. Esse to aqui, gente, não é preposição, tá? Ele é o infinitivo. Então, a gente tem que saber o que é um adjetivo, que eu ainda vou mostrar no Parts of Speech, que eu vou dar para vocês, que é imprescindível para a escrita de vocês. A gente tem que saber o que que é o adjetivo. Adjetivo aqui é o nice. É bem clássico isso aqui. It is nice. Depois do adjetivo, se eu usar um verbo, vem o to. To meet you, o infinitivo. Tá? It's nice to meet you. She mentioned that it was dangerous to stand near that machine. Então, atrás de qualquer adjetivo, eu uso o infinitivo. Não esquecer disso, tá? E gostaria de salientar aqui que aí vocês vão perguntar para mim, como é que eu vou saber que é um adjetivo, Kika? Bom, nós vamos ter aulas de word formation e para isso nós vamos aprender sufixos. Aí vocês vão saber identificar, na maioria deles, um adjetivo, um substantivo, não um verbo. Eles têm sufixo apropriado para isso. Alguns, a maioria deles, tá? Digamos assim. Tá. E quando mais que eu uso o verbo no infinitivo, que não uso no ing, só no infinitivo? Depois do objeto. Depois do objeto. Depois do objeto. O que que é objeto? Ai, gente, o objeto é aquele que vem depois do verbo. A maioria dos verbos pede o objeto. Eu vou escrever aqui, ó, fica muito feio escrever aqui. Não, eu vou trocar aqui, eu vou botar, vou usar um quadrozinho aqui que eu vou mostrar rapidinho para vocês o que seria um objeto. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês e, e o que seria um subject, tá? Que é o sujeito. É importante saber. E here we go, nós vamos lá, tá? Deixa eu botar um quadro aqui, que eu vou usar um quadro agora com vocês para explicar rapidinho o que que seria um objeto e o que que seria um sujeito, ok? Então vamos lá? Aqui, eu não sei se vocês estão vendo aqui, mas o share certamente vai para cá, tá? E agora nós vamos ver. Olha lá, a minha letra não sai muito bonitinha, mas a gente faz o que pode, né? Sou professora de inglês, mas é professora de inglês com letra garrancho. Olha aqui. You. Opa, esse aqui não sou eu. É o próprio. Deixa eu apagar aqui. You, he, she, it, we, you, and they. Só uma explicaçãozinha rapidinha assim. Isso aqui é subject. É um personal pronoun, né? É um pronome, mas é um subject, é um sujeito, é um sujeitão. Eu digo sujeitão por quê? Porque ele fica na frente das frases, sempre antes do verbo, tá? E me, you, him, fecha o lábio para dizer him, her, it, us, you
and them. Esse aqui é o object. Ah, tá. Como é que se usa isso aí, Kika? Explica essa coisa aí, como é que se usa? Bom, I, não, vou botar assim, Joana loves Pedro. Joana loves Pedro. Tá vendo? A Joana é she, é antes do verbo, antes do verbo. Então é um subject. Importante saber isso. E peraí, calma, não, peraí. O Pedro é, o Pedro é o objeto, é o him, que tá ali, o him, ok? Tá bem aqui. So, Joana loves him. Oh, she loves him. Então, a maioria, lembrando que a maioria, isso aí é gramática básica, mas é a gramática básica que a gente erra, tá? A maioria, porque às vezes a gente está escrevendo e sei, vai, esquece de botar o verb agreement lá, esquece de botar o objeto. É típico, tá? Bem fácil de esquecer de botar o objeto. Então, gente, não esqueceremos o objeto, ok? Não esqueceremos o objeto. Ah, vem sempre depois do verbo. É isso aí, tá? Object and subject. Então, falando de gerúndio, que nós vamos voltar lá, infinitivo, gerúndio, infinitivo. O gerúndio você já sabe, tem aquelas três leis. Eu vou botar lá para baixo, lá embaixo para vocês, tá? Ou vai lá no meu website, que lá vocês vão encontrar bastante material, inclusive de gerúndio, tá? Infinitivo, depois de qualquer. Se eu usar um verbo depois de qualquer adjetivo, eu uso o infinitivo. O exemplo clássico é It is nice to meet you, tá? Se eu usar ah, depois de um objeto, um verbo depois de um objeto, eu uso to. Menos a palavra make, que o verbo to make, o verbo to help, que eles não vão, não recebem. Mas isso aí eu vou dar, tá? Eles são causative verbs. Nós vamos ter uma aula só de causative verbs, tá? Mas, de uma maneira geral, depois do objeto, ok? Veio to. Except, make. I make, I made her do. Bom, o make, que vocês vão usar, o help também, mas o make vocês vão usar mais? Não vai, mas nós vamos ter uma aula disso aí também, tá? E logo em seguida, verbos atrás de verbos, que são também vários, que eu já mostrei para vocês. Aqui, afford, agree, appear, esses verbos aqui, eles pedem o to, o infinitivo. I can't afford to buy that house. Tá vendo? I agree to have this. I expect to do this. Ok? Então, as leis do infinitivo e do gerúndio são essas, tá? Essas três que eu acabei de falar aqui, que eu vou colocar lá embaixo, e as outras três do infinitivo, que é importante. E mas Kika, quais os verbos que eu vou usar o infinitivo e gerúndio? Tem que saber, tá? Tem que saber, e eu vou colocar, obviamente, uma lista para vocês, tá? Essas aulas que estão aqui, vamos aproveitá-las, porque depois, elas bem mais completas, elas vão para o Hotmart, aí elas vão ser pagas, tá? Mas, por enquanto, aqui, elas for free, tá? E vocês vão ter muita coisa aqui for free, tá? Exercícios, mock test e daí por diante, tá? I'll see you na próxima aula. Por hoje, chega.
próxima aula com estrutura, com tudo que tem direito. Um abraço, pessoal.